Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Duda na Real e hoje a gente vai falar de maternidade real. Isso mesmo, quero contar pra vocês como foi a minha experiência com as minhas filhas a primeira vez que elas foram pra praia, gente. Vou contar tudo. Então, se você acabou de chegar e quer saber tudo sobre as experiências que eu tenho vivido com a Rafi e com a Manu, já se inscreve, salva, aperta o sininho, compartilha com as mamães. Se você já é inscrito, fica de olho que tem sempre vídeos por aqui, vai compartilhando com as amigas. E se você veio aqui colocar inveja, vaza. Não, não vaza não. Você leva os meus algoritmos. Roda a vinheta. Gente, é o seguinte, ter filho é uma experiência única e tudo que você vive todos os dias vão te fazendo viver experiências únicas. Mas tem coisas que vão ficando marcadas, né? Por exemplo, a primeira vez que elas comeram papinha, primeiro banho de chuveiro, eu tenho tudo registrado, tudo. A primeira vez que elas foram à praia. Então, assim, a Rafa e a Manu, elas vão ter uma infância muito marcada. Isso é uma coisa que eu penso muito. A gente tem a rede social hoje, mas não só a rede social. Hoje a gente tem a internet, a gente tem câmera, a gente tem os celulares com foto, com tudo. Então eu procuro registrar o máximo de coisas com elas. Às vezes coisas que parecem tão bobinhas, mas eu vou registrando porque outro dia eu tava pensando, né? Eu falei isso com a babá que tava com ela. Eu falei assim, nossa, que engraçado, né? E eu não sei como que eu falava, como que eu falava errado quando eu era criança. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Eu não sei como que eu era sentadinha, ou caindo, ou brincando, porque a gente não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje. Então a Rafa e a Manu, elas vão ter assim, todo um histórico da infância delas. E até o canal, esse canal aqui, é um veículo que vai ficar pro resto da vida para que elas sempre ouçam a mãe delas, né? Então tudo que eu falo aqui, gente, eu falo também pensando nas minhas filhas, no que elas vão ouvir lá na frente. Nossa, minha mãe falava isso, ou falava aquilo, né? Espero viver por muitos anos, mas a gente sabe que a mãe aqui foi mãe aos 42 anos, mãe mais já avançada. Foi há 84 anos. Velha seu nariz, tá? Eu sou madura. E aí o que acontece? Então a Rafa e a Manu, elas tudo, gente, tudo eu registro. Eu sei o quanto isso vai fazer diferença na vida das minhas filhas, o quanto isso vai ajudá-las a entender. Meu celular aqui, peraí, que é importante. 3 dias depois... Só um minuto, só um minuto. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto. Para tudo aí! Eu sei que a Rafa e a Manu, quando elas estiverem maior, elas vão gostar de acompanhar a infância delas. Elas vão ter material para mostrar para as filhas. Então elas saem em revistas comigo, elas vão pro meu trabalho, elas gravam vídeo, elas têm a rede social delas. Tudo da Rafa e da Manu é registrado. Então elas vão saber como foi a infância e a criação delas. Eu registrei o momento que eu fui pra praia com elas. E foi assim, gente, surreal. Mas eu não quero só falar da parte, né, bacana, de surreal, vou contar algumas coisas, mas antes de levar elas pra praia, toda a preocupação que eu tive, porque eu cansava de estar na praia e ver, às vezes, criança que eu falava, meu Deus do céu, a mãe não tá vendo isso, sabe? Então hoje, com as minhas filhas, eu procuro ser muito atenta, muito observadora, eu sou extremamente observadora. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o protetor solar. Eu já tinha ganho um protetor solar há um tempo atrás, mas quando você é mãe, você vai aprendendo no dia a dia muitas coisas que você não sabe. Por exemplo, eu sei cantar quase todas as músicas da Galinha Pintadinha, do Mundo Colorido do Charlie, do Cocomelo e tal, mas o protetor solar infantil, ele não é pro bebê. O protetor solar pro bebê, ele tem a idade, os meses do bebê. Então é muito importante, quando você vai levar o seu bebê pra praia, primeiro, a idade do bebê. A Rafa e a Manu, a primeira vez que elas foram pra praia, assim, foram, mas aquela coisa passadinha, pra eu ver e tal. Fiz umas fotinhas muito rápidas, elas não tiveram contato, assim, muito com nada. Elas estavam com 6 meses. Aí, com 7 meses e meio, aí eu levei elas pra praia. Então, protetor solar foi a primeira coisa que eu fui ver. Agora eu vou começar a falar pra vocês alguns erros e acertos, né? Erros não, porque a gente tá ali aprendendo
aprendendo e vai vendo o que é bom. E eu sempre digo o seguinte, cada mãe sabe o que é melhor pro teu filho. Então, por mais que a gente compartilhe experiências, o que serve pra Rafa e pra Manu não vai servir pro seu filho. Mas fica uma dica aí de uma mãe também de primeira viagem. Primeiro dia que elas foram na praia, passei protetor, tal, não sei o quê. Eu levei uma piscininha, aquelas piscininhas infláveis, cheia de brinquedinho. Ali elas ficaram sentadas, levei o travesseirinho, elas deitavam e tal. Eu sempre falo que a melhor forma de você saber o que é bom pro teu filho, enfim, é você usufruindo daquilo. Quando eu fui colocar a mão, depois de um tempão, eu falei, cara, elas estão deitadas na areia, a areia é dura, e elas estão dormindo aqui. Aí a Nívia foi e pegou lá um tapete que eu tenho, que já é uma espessura bem grossa pra criança ficar deitada, aqueles tapetinhos de brincar. Eu dobrei, coloquei na piscininha, daí coloquei o edredomzinho, aí coloquei os brinquedinhos, aí coloquei tudo. Nossa, foi a melhor coisa do mundo. Então, procura ficar atento a essas coisas, né? Então eu levei a piscininha, não coloquei água, porque venta, bebê, você molha o bebê e depois venta. E por mais que você seque ele ali na hora, o corpo dele fica frio. Aí vem o calor. Então eu não levei elas pra praia pra ficar entrando no mar. Até porque eu acho elas muito novinhas também. Então eu preparei ali o ambiente delas. Sombra, onde tinha sombra é onde eu montava a piscininha. Coloquei o tapetinho, coloquei tudo. Levei bastante água, né? Então em casa a gente não pega água filtrada. A gente ferve a água filtrada para elas tomarem. Então levamos água, levamos as mamadeiras, bastante brinquedo. Gente, mamães, nada de brinquedo pelúcia, pelo amor de Deus. Brinquedo é aqueles brinquedinhos de R$1 de plastiquinho que você joga na banheira lá, que fica boiando. São aqueles brinquedinhos, tá? Porque brinquedo pelúcia pega areia, elas põem na boca, aquela coisa toda. Protetor solar, ficar ali atento, passando. No primeiro dia, elas foram de biquininho, porque elas gravaram um vídeo comigo. Foi lindo, vocês vão ver aí. Tem cenas mostrando, né, a gente na praia, andando, brincando. Foi tudo muito rápido, era mais pra ter essas imagens mesmo, pra poder compartilhar com vocês e pra elas terem esse registro. Mas vocês podem observar que elas estão brincando ali debaixo da tenda, na sombrinha. No segundo dia, eu fui tentar uma outra experiência. Me falaram que tem aquela fralda que é própria para criança que entra na piscina ou entra no mar. Mesmo não levando elas na piscina e no mar, eu falei, eu vou colocar essa fralda, porque como a Rafaela ficou apaixonada pelo mar. Então eu molhava a perninha dela, o pezinho dela só. Mas se a água batesse na fralda, pelo menos na minha cabeça não ia ter problema. Gente, coloquei a fraldinha pra piscina e praia. Não funciona com bebê. Aonde era para elas dormirem, como aquela fralda não absorve a água, não é que nem a fraldinha delas que fica virando gel o xixi. Ela vaza para não segurar a água. Então o que aconteceu? Elas fizeram xixi em tudo, os brinquedos na piscina. Onde elas estavam sentadinhas, elas faziam. Alguém pegava ela no colo, daqui a pouco você via, tava o xixi escorrendo nas pernas. Eu falei, meu Deus do céu, eu errei na fralda. Então, eu, Duda, prefiro, como as minhas filhas não entram na água do mar, não entram na piscina, usar a fralda comum do dia a dia mesmo e tomar muito cuidado com o contato com a areia. Um pouquinho de contato que elas tiveram com a areia, depois não limpar só com a água do mar, lavar com água, garrafinha, compra lá e lava e seca, também não deixa secar no tempo. Seca e põe a criança ali. Fica atento se ela não tá suando muito, se não tá molhando a cabecinha. A criança tem que ficar num ambiente confortável, fresquinho. Se começou a suar muito, gente, é hora de levar a criança pra casa. Nem eu gosto de ficar estirada lá no sol, suando, pingando. Eu vou colocar um bebê que não sabe falar, que não tá gostando. Então, eu via muito isso, mães fazendo isso, sabe? Coloca carrinho na praia, coloca a criança dentro do carrinho, aí fica aquele calor, aquela sauna. E a mãe lá, curtindo, e a criança, né, de qualquer jeito. Então eu ficava observando muito o suor, se elas estavam fresquinhas, trocando a fralda o tempo todo, porque imagina, com cocô, com xixi, naquele sol. Então é um cuidado redobrado, mas a Rafa e a Manu, pra vocês terem uma ideia, por serem bebês, elas ficaram das 11 da manhã até as 5 da tarde na praia e não queriam ir embora, gente. Por quê? Porque tava muito confortável pra elas. Tá? Então eu tive essa preocupação. Também comprei uma coisa que eu acho muito válida, que é aquelas camisetinhas térmicas. Eu comprei porque tava um pouquinho mais de sol e aquela camiseta, ela mantém a temperatura do corpo da criança. Então, por mais sol que tivesse, não fica criança fervendo com aquele calor e não corre o risco também. Minhas filhas são muito branquinhas de ficar vermelha, toda marcada. Minhas filhas foram pra praia, ninguém fala que elas pegaram 2 dias de sol de praia, porque eu tive um excesso até de cuidado com elas. É o
meu jeito. Não quer dizer que tem que ser assim, não quer dizer que eu tô fazendo certo. Mas a Rafa e a Manu ficaram no dia seguinte também de camisetinha, coloquei a fralda normal, a fralda comum, bastante protetor, bastante hidratação com água, e aí elas ficaram lá na caminha com aquele conforto, dormia, acordava, aí eu consegui brincar um pouquinho. A coluna da mamãe não aguenta, né? Então no dia anterior fiquei brincando, no dia seguinte não aguentava nem segurar, mas consegui fazer umas fotinhos com elas que vocês podem ver aí no segundo dia também, elas de camisetinha já, e é uma delícia, gente, foi um sucesso, todo mundo gostou, elas ficaram conhecidas, as pessoas vinham conhecê-las lá na praia. Fica um alerta aí, e que eu quis falar sobre isso, porque muitas vezes os pais vão pra praia e eles esquecem que aquele bebê é um ambiente novo. Gente, praia, areia da praia, você vê criança colocar o brinquedo na areia, enfia na boca. Minhas filhas não vão fazer isso? Pode ser que elas façam, sem eu ver, elas vão fazer. Mas eu fico atenta para que elas não coloquem areia na boca, porque ali passa animal que faz xixi, adulto, né? Não adianta, não é uma areia limpa para um bebê que tá em fases ainda de vacinas e tudo mais. Eu tive esse cuidado, foi maravilhoso, foi super gostoso, registrei tudo como vocês podem ver aí, mas lembre-se, outra coisa, eu particularmente não estou bebendo, não bebo nada. Mesmo se eu tivesse assim, às vezes, tomo uma taça de vinho, mas com as minhas filhas realmente eu não bebo absolutamente nada. Quando eu tô com elas, meu tempo é 100% delas, então eu fico muito dedicada a elas. Então, se vai pra praia, vai tomar uma cervejinha, alguma coisa, dá aquela seguradinha, porque a criança ali, ela não sabe emitir os sinais de que ela tá precisando de ajuda. Então você pode, de repente, passar um dia curtindo e uma noite dolorosa, de repente, no hospital, porque a criança pegou insolação, porque pegou uma gripe, enfim. Tá? Então fica de olho, pensa nisso, curta o seu dia junto com o seu bebê e eu tenho certeza que a experiência vai ser maravilhosa. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Daqui um tempo, quando elas souberem controlar o xixi e estiver entrando na água do mar, aí eu vou colocar aquela fraldinha que não absorve a água. Mas por enquanto, gente, pra mim não deu certo. Então, fralda normal, bora pra praia, muito protetor e vamos curtir o dia. Mamães, espero que vocês tenham gostado da dica, fica aí a nossa experiência e se você tem outra experiência, comenta aqui também com a gente pra gente poder compartilhar esse momento e aprender uma com a outra, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.